Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu ver se vou. Vão me falando aí quem for entrando, se 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 tá tudo bem o som, se tá tudo bem aí a imagem. A Carolzinha entrou aqui com a gente. Muito bem, como vai, Carolzinha? Como você está? Né? Tá tudo bem com você, querida? Deixa eu ver mais quem vai entrar aqui. A Evelise, Joara, tudo bom, Joara? Como você tá? Como é que estamos aí de pandemia? A Pati, doutora Pati. Doutora Pati é uma pessoa super bacana que trabalha, né, com os bebês e faz um trabalho muito bonito de informar sobre, né, as questões relacionadas, né, ao neonato e contribuiu bastante aí para a pandemia, né, fazendo as campanhas aí junto ao SUS. Assim, o Gui entrou também, Paty. Então, assim, a gente tem saudades de todos. A gente tem, assim, nas nossas lives e no nosso trabalho, assim, o privilégio de encontrar gente muito bacana, muito do bem, né? Então, tirando todas as pessoas que estão aí entrando, a Silvia, o Gui, o Arquimedes, nossa, que saudade. O Arquimedes é um super amigo, né? Que me indicou a Helena e que trabalha com jogos cooperativos, trabalha com o Chuckball, que é o esporte da paz. Vale a pena conhecer. Mara, querida, Palô, que bom que vocês estão aqui, sempre acompanha as nossas lives, a Mara e a Palô e o Gui. O Gui é o professor de Enneagrama do Quatro Caminhos em Maringá e a Mara, ela é a produtora junto com a Palô, deu uma super força lá para acontecer esse trabalho. A Celinha tá aí, vocês viram? Então, assim, a gente aqui é um grupo de pessoas assim que se interessam, né, pelo tema, pelo Enneagrama. Oi, Arque, tudo bem? Saudades de você. Se interessam pelo tema, se interessam por um conteúdo de qualidade também que a gente sempre traz para as pessoas. E isso vai fazendo a gente, né, formar aqui um grupo de quase todos amigos do Enneagrama, né? A gente diria que são amigos do Enneagrama, amigos do ECEDES. Sofia entrou, Sofia é a mais nova parceira do ECEDES, que faz a parte, vai ajudar o Gui, o professor Gui, fazer o fechamento de turmas e tal. Então, oi Ju, como vai? Né? Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, né? Que é o tema da criança anímica, né? É um tema, na verdade, abordado pela psicóloga Sandra Maitre. A Sandra Maitre é uma sumidade no mundo do Enneagrama, reconhecida pela Associação Internacional. Ela é uma pessoa que trabalhou com um filósofo chamado Almas, e juntos, e ela, com toda a abordagem psicológica, ela levou um olhar para essa criança que está formando uma personalidade e que depois desenvolve a personalidade X, Y, enfim, do 1 ao 9, como a gente conhece no Enneagrama. Então, esse olhar da Sandra Maitre, para mim, faz muito sentido, porque hoje a gente sabe... Oi, Leonardo, tudo bem? Que bom, tô vendo gente super bacana entrando nessa live. Hoje, voltando ao tema, hoje a gente sabe que as crianças, elas desenvolvem a personalidade assim, com mais afinco, né, no início da puberdade, mas elas estão em formação, desde 2 meses que já estão dentro da barriga, 2 meses de concepção.
Então, assim, é muito importante que a gente entenda a importância de olhar para essa criança individualmente, como um ser individual que tem necessidades, que tem dificuldades, que tem uma leitura da realidade que é diferente da gente, de nós pais. Eu também tenho filhos e eu sei que a gente tem essa dificuldade. O nosso olhar de realidade é diferente das crianças, inclusive por conta da evolução da humanidade. Essas crianças, elas já nascem com uma predisposição a aprender muito mais rápido, a questionar, né? A não aceitar as coisas de forma tão pragmática. Elas questionam, elas querem saber por que elas têm que fazer isso ou aquilo. São crianças que a gente brinca, elas têm um arquétipo que quando eu nasci, os pais nasceram, talvez não existiam. Os pais jovens já tinham esse arquétipo, mas a minha geração não tinha, que é a tecnologia. E aí, as crianças que nascem hoje, os bebês, já nascem com outro arquétipo que a gente chama de touch. Criança touch. Criança, ela nem lê, ela nem entende nada, mas ela mexe, né, no celular, ela sabe ligar, desligar a TV, entrar no Netflix, buscar o desenho que ela quer. Ou seja, é uma criança que já tem um nível de evolução do neocórtex que é diferente da gente. Então, esse tema me interessa no sentido de ajudar os pais a terem esse olhar para essa criança que ainda está vinculada, permeada, como a Sandra Meitre fala, pela essência. É uma criança pura, é uma criança que ainda tem um olhar de curiosidade, uma vontade de entender o mundo, de aprender com as pessoas. E se a gente tolhe isso, essa criança começa a ficar amargurada, angustiada, triste, que é o que a gente, de certa forma, o que aconteceu de certa forma com a gente. Quantas vezes a gente falava para os nossos pais, eu queria fazer tal coisa. Não, isso não pode, isso é feio, isso não deve. Não, menina não faz isso, isso é só para meninos. Quantas vezes a gente ouviu isso? E isso nos deixou tristes, nos deixou amargurados às vezes, angustiados. E essa é a ideia dessa abordagem da criança anímica, que a gente mantenha essa criança ainda na alma, na essência dela, que a gente não vá lá com os nossos preceitos e conceitos e as nossas ideias fixas, que é o nosso tipo, e força essa criança a ser uma coisa que a gente espera que ela seja, não que ela é. Então é isso, esse tema da Sandra Meitre, eu como psicóloga, sou especialista em psicologia clínica, trabalho com neurociência, com educação, trabalho com enneagrama na educação, é um tema que para mim assim, eu estudo e faz 15 anos que eu estudo isso e para mim faz muito sentido, por isso que eu quis compartilhar com vocês aqui nessa live. Então, todos vocês que estão aí conhecem o símbolo do enneagrama e as flechas, né? Eu tenho um tapete aqui atrás. E assim, isso todo mundo lê na literatura, até mais antiga, nos livros, enfim, de enneagrama, que existem essas flechas, a flecha em direção e a contra-flecha. Antigamente a gente falava em ponto de estresse e ponto de segurança. Eu vou explicar por quê com base na abordagem da Sandra Meitre. Então, por exemplo, se eu sou 8, né, a minha flecha em direção é para o 5. Então, olha o seu tipo e vê qual a sua flecha em direção. E a minha contra-flecha é o 2. Olhe você no seu perfil e veja qual é a sua contra-flecha.
E, antigamente se falava que a flecha em direção era um ponto de estresse e a contra-flecha seria um ponto de segurança. O Hans Hudson fala em ponto de integração e desintegração. Nada disso está errado. Mas quando a gente vai falar da criança interior, a gente vai falar a gente chama de ponto de tensão e ponto do coração. Então, é como a gente reage primeiramente e como a gente consegue entrar em contato com a nossa criança interna e entender quais são as dificuldades que ela teve e às vezes ainda tem, mesmo sendo um adulto. Então, o que isso significa? O que eu quero dizer para vocês? Né? Se vocês olharem aqui, né, o diagrama, vou pôr aqui para vocês o diagrama, né? Então, a gente tem todas essas flechas, né, a contra-flecha e a flecha, e elas são movimentações. Na verdade, elas representam movimentos de crescimento. A gente se movimenta nessas flechas, tanto em direção quanto na contra-flecha, né? Todo mundo entendeu isso, né? Em ambas movimentações existem sombras positivas e sombras negativas, ou seja, às vezes eu olho para o tipo 2, né, eu sendo 8, e falo assim, essa pessoa ajuda todo mundo, será que ela quer chamar atenção? Então eu olho com um olhar negativo. Na verdade, é uma sombra. Talvez eu gostaria de ajudar todo mundo e ser cheerful, bem-quisto por todos, e não consigo. Entende? Às vezes aquilo que a gente critica na flecha tem a ver com as nossas sombras, tanto as sombras positivas quanto negativas. Às vezes eu olho para o 5 e falo, nossa, eu queria ser menos impulsiva, né? Eu queria planejar melhor o que eu faço, como eu faço, dar uma estudada melhor antes de tomar uma decisão, né? Isso, a gente tem esses movimentos e olha para o outro, às vezes desejando ter aquilo, ou às vezes não gostando daquilo que a gente vê no outro, mas isso muito por falta de conhecimento da gente mesmo, tá? Então, para falar da criança anímica, vou mostrar aqui outra telinha para vocês. Então, eu vou falar disso aqui. Vou falar do ponto de tensão e do ponto do coração. Então, o ponto de tensão é essa flecha azul, peguei meu tipo, é a flecha em direção, e o ponto do coração é a contra-flecha. Você vai entender conforme a gente vai explicando isso aqui. Basicamente, na teoria, né, deixa eu só mostrar mais uma tela para vocês. Basicamente, na teoria da Sandra Maitre, o ponto de tensão para ela é uma posição defensiva, é a lei do mínimo esforço. Tipo, eu sou tipo 8, eu vou para o 5 e fico lá, eu fortaleço ainda mais a minha posição egóica, eu fico até ruminando, sabe, aquilo que eu faço. Tá vendo que tal pessoa foi injusta comigo, é isso mesmo, né? Eu fico ruminando que eu vou falar para ela verdades e vou fazer ela perceber o quanto ela está errada. Essas coisas, ponto de tensão. Basta você olhar para o seu perfil e olhar para o seu ponto de tensão, ou seja, a posição defensiva, a lei do mínimo esforço. Tá? Então, a gente vai buscar essas verdades profundas, né, que na verdade são egóicas. Tá? E no ponto do coração, a gente tem as qualidades do coração, tá? Que não eram aceitáveis no nosso ambiente infantil. E aí a gente aprende a suprimir esses aspectos mais profundos do nosso ser. Essa é a abordagem da Sandra Maitre. E na personalidade a gente desenvolve aquelas qualidades que eram aceitas
por nossos pais, alimentadas pelo ambiente, ou que eram mecanismos de defesa para a nossa sobrevivência. Se você pegar o tipo 4, ele vai meio que se esconder ali no mundinho dele, porque é uma forma também de ninguém tirá-lo daquele mundo e, ao mesmo tempo, ele se sentir aceito, como se estivesse fazendo o papel dele na vida. Então, essas coisas que a gente vai falar aqui para vocês. Eu vou falar do ponto, basicamente, eu vou falar um pouco do ponto de tensão e do ponto do coração, tá? Abordagem da Sandra Maitre, como a gente vem falando aqui. Todo mundo aí identificou o seu ponto de tensão, o seu ponto do coração? Se todo mundo identificou, a gente vai começar a falar, né, então, da personalidade 9. Toda vez que a gente fala no Eneagrama, a gente começa do triângulo 9, 6 e 3, que são os centros dos centros de inteligência, e depois a gente vai permeando aí 1, 4, 2, 8, 5, 7, que são as variáveis de cada centro, tá? Eu uso essa configuração porque tem a ver com a minha escola, né? A minha escola é a escola de tradição narrativa da Helen Palmer, do David Daniels. Então, eles citam essa maneira de abordar o Eneagrama, né? Começando sempre pelos centros, porque os centros, né, onde tem mais peso, o mental, o emocional e o físico, e os demais são as variáveis, tá? Lu entrou, tudo bem, Lu? Tiago, sempre muita saudade desse tipo 3. Daniel, quanto tempo, outro tipo 3 bacana. Então, eu estou falando aqui da criança anímica, e vou falar, né, vou usar aqui a abordagem da Sandra Maitre, tá? Para quem entrou agora, que é o ponto de tensão e o ponto do coração. Estou pedindo para cada um de vocês olhar seu tipo, e o ponto de tensão é a flecha em direção e o ponto do coração é a contraflecha. Entendido isso, né? Então a gente vai começar a falar da personalidade 9. Então, a pessoa que desenvolveu uma personalidade 9, quando criança, ela reagia muito mais do que quando ficou adulto. Às vezes o tipo 9 olha e fala assim, mas eu não lembro de criança, se eu reagi, eu nem lembro, na verdade, da minha infância, né? Isso tem a ver com essa questão da falta de presença do 9. Muitas vezes ele passa por uma série de coisas na vida e não lembra. E é doloroso para ele, sabe? Mas quando criança, ele reage, ponto de tensão, indo para o 6. Ainda hoje, quando adulto também, a gente faz isso, tá? A gente reage primeiro indo para a flecha em direção. E ele faz o quê? Essa personalidade? Essa criança vai ficando com medo em situações de tensão e de pressão. Então, por exemplo, quando tem que fazer uma prova na escola, né? É uma criança que fica muito tensa, se sente pressionada e aí ela perde ainda mais presença. Uma das coisas que a gente fala para os pais é assim, olha, tente evitar que a prova seja uma pressão, porque às vezes sem querer os pais dizem assim, olha fulaninho, se você não tirar nota, você não passa de ano, olha, as outras crianças vão passar na sua frente, ó fulaninho, você não quer tirar nota baixa, né? Lógico que com a melhor das intenções os pais fazem isso, mas para uma criança que pode desenvolver essa personalidade 9, para ela é extremamente aterrorizante. Ela não sabe lidar com pressão, como todo tipo 9. Ele não quer dizer que o 9 não faça coisas
não seja uma pessoa extremamente capacitada e realizadora. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Aquela história que 9 tem preguiça, tal, pelo amor de Deus, né? Não conversem com tipo, vocês estão conversando com o tipo 9 errado. O 9 é uma pessoa que tem falta de presença com relação a ele mesmo. Por que que a criança, a criança que vai desenvolver uma personalidade 9, ela fica tão tensa? Porque ela não acha que ela tem valor, ela não acha que é importante, ela não se vê com essa importância toda. Quando ela vai para o 6, principalmente, ela põe em dúvida se ela é capaz ou não. Por isso, ela se sente pressionada e sente que não vai dar conta. A criança que desenvolve a personalidade 9, no ponto do coração, e é esse ponto que eu peço para vocês, pais, procurarem ficar atentos, valorizarem nas crianças esse momento. Essa criança, apesar de, quando ela está sob tensão, realmente ela fica com medo, mas quando ela está bem, quando ela está ainda se desenvolvendo, está bem, está feliz, está brincando, ela não se sente sem valor. E por isso mesmo ela se mostra mais. Ela gosta de aparecer, ela gosta de fazer aquele showzinho para os pais, para as visitas. Né? A Sandra Meiter fala, é o aparecidinho do Eneagrama. Né? Porque está na flecha 3, que é o ponto do coração. Aí essa criança, às vezes, uma crítica, uma sensação de que para ela não é permitido aquilo, que ela está querendo se aparecer, ou coisa que o valha, vai tirando ela dessa criança, né, que está ainda permeada pela pureza, pela essência né, pela alma, né, por isso criança anímica, o termo quer dizer a criança que ainda permeia na alma, na pureza da alma. E ela passa, quando ela é muito criticada e ela começa a perceber que aquilo não tem valor para as pessoas, né? E como ela está na flecha 3, ela deixa de fazer aquilo. E aí ela vai se tornando cada vez mais sem presença. É uma pena, né, gente? É triste, né, ver o que acontece, né, com cada personalidade. E aí a gente vai falar da personalidade 3. Então, a pessoa que desenvolve essa personalidade, quando criança, ela vai reagir primeiro indo para o 9, que é a flecha em direção. E sentindo-se aí como um 9, sem valor em alguns momentos, principalmente quando ela fracassa. Então, para a criança 3, perdendo o jogo, oi Juju, tudo bem? Que saudades. Para a criança 3, perdendo o jogo, ter feito algo errado, não ter tirado aquela nota que ela sabia que a mãe ou o pai esperavam, é muito ruim. Ela se sente realmente fracassada. Ela fica triste, mas ela fica sem energia. E isso é o ponto de tensão. Na alma, né, a conexão com a alma permeia o ponto 6. E aí ela consegue, quando ela consegue, está bem, está, né, a gente chama assim, mergulhada na essência, ela consegue parar, pensar, analisar e planejar antes de tomar ação. Então ela já busca a performance, é verdade, é sempre isso. A personalidade fala muito alto. Se você tem uma criança que está desenvolvendo uma personalidade 3, você vai perceber que ela busca performance, que ela quer tirar uma boa nota, que ela quer ganhar do jogo, ela não gosta de perder. Mas ainda assim, quando ela está na alma, ela ainda consegue parar, ouvir e ponderar. Então, uma criança se você tem uma criança assim em casa,
É uma criança que você precisa conversar com ela. Você precisa falar para ela, olha, é legal ganhar, assim, a mamãe gosta, o papai gosta que você ganhe assim, que você faça tudo certo. Mas às vezes você faz e depois você vê que não fez certo, aí você volta para trás, faz de novo, e você gasta maior energia com isso. Será que não era melhor, antes de você fazer, a gente ir lá, pensar, parar, analisar? Tipo, vamos jogar um jogo de tabuleiro com essa criança e vamos ensinar ela a parar, pensar antes de fazer a jogada? Pode ser uma saída, tá? É uma ideia que a gente dá para vocês. Tem várias coisas que a gente pode fazer, mas eu estou falando de coisas mais simples porque é uma live, a gente tem tempo e tal, mas isso dá um curso para a gente fazer para os pais. Personalidade 6. Então, a gente tem uns tipos 6 aí, temos a Flávia, eu acho, temos outras pessoas do tipo 6. O que acontece com essa criança? Ela vai primeiro para o 3, né? Flecha em direção, ponto de tensão. E ela começa desesperadamente a fazer o que tem que ser feito, perdendo, em geral, essa habilidade que ela tem de pensar. Olha só. Ela vai, né? A gente fala, nossa, a criança começa a fazer, fica tão desesperada que ela tem que fazer, que ela tem que entregar, que ela tem um monte de coisa, um monte de trabalho. Ela mais se desespera do que exatamente ela para, pensa, analisa, faz um cronograma. E aí os pais ajudam muito uma criança tipo 6 quando eles dizem para ela, vamos parar, vamos fazer um cronograma? Calma, vou te ajudar. E assim, quando ela está na alma, na essência, ela permeia o ponto 9. E aí ela é muito legal isso. Sabe por quê, gente? Porque ela consegue relaxar, gostoso, assim, sabe? Ela fica embaixo daquele cobertorzinho quentinho, assistindo o seu desenho preferido e menos ansiosa, né, quando ela está nesse momento. É uma criança que já é ansiosa desde sempre. Imagina se você pilha ela. Então, o que os pais têm que fazer? Eles têm que trabalhar o ponto da alma, que é o ponto 9. Essa criança aprender a relaxar, aprender a confiar, né? A gente fala que é a virtude perdida do 6, a Vânia aí, né? Faz sentido, Vânia, tipo 6. A virtude do 6, a ideia divina do 6 é força e fé. Então, assim, imagina, essa criança, ela vai perder, ela tem isso quando pequena, ela consegue relaxar, ela consegue olhar a natureza, brincar naquele parque, correr e se sentir, assim, não ameaçada. Mas, quando ela cresce, ela perde isso, ela perde essa fé que já estava dentro dela, já veio com ela, aliás, já veio com nós, todos nós temos essa essência. O espelhamento da essência, né? O 6 só reflete esse prisma que é a força e a fé. Então, certo, Vânia? Faz sentido, então? Então, vamos lá. Continuando aqui, para dar tempo de falar de todo mundo, depois vocês podem perguntar, fazer... Eu queria deixar até 5, 10 minutos para perguntas que vocês tiverem. Personalidade 1. Então, a criança que desenvolve a personalidade 1, quando no ponto de tensão, ela vai para o 4. E aí ela vai para o 4 e ela dramatiza um pouco, que as pessoas não a compreendem da forma como ela espera, ela fica um pouco... Oi, pessoal, tudo bem? Voltei, tá? Desculpa, deu um probleminha aqui de queda de energia. E eu voltei. Então, estou falando aqui, está todo mundo aí, né? Está todo mundo me ouvindo. Então, eu estou falando aqui, tinha travado, voltou, né? Está tudo bem agora? Beleza. Estou falando aqui da personalidade 1. Então, a criança, ela reage assim, aborrecidamente, sabe? Ela vai para o 4...
E ela fala, nossa, as pessoas não compreendem, não me compreendem. Eu só queria falar para o meu irmãozinho que ele tinha que fazer daquele jeito, né? E assim, por que ele não faz do jeito que tem que ser feito? Então, por que a minha mãe não briga com ele? Aliás, eu já vi criança falar para a mãe assim, você tem que educar direito o seu filho, falando do irmão, né? Então, assim, o que acontece? Essa é uma criança que ela fica realmente entristecida, ela vai para o 4 e fica entristecida, fica chateada, e é preciso que os pais, assim, ajudem ela a entender que esse ideal de perfeição, de que as coisas têm que ser do jeito dela, não vai acontecer, as coisas não vão ser perfeitas como ela espera. Então, ajuda muito os pais não serem muito críticos, porque pais críticos para uma criança que vai desenvolver uma personalidade 1, as torna extremamente estressadas, angustiadas e, como eu sempre falo para alguns tipos 1, com um complexo de raiva, ela fica com uma raiva interna, tá? Porque ela sofreu muita pressão, muita tensão, e ela joga essa tensão e toda essa pressão no ambiente que ela está. Exatamente, é muita dor mesmo, Jô. A criança 1, quando está, né, na essência, ela permeia para o ponto 7, e aí ela gosta de fazer uma bagunça, de brincar com os amigos, de aprontar, de fazer palhaçada. Então, ela quando ela se diverte, faz coisa errada, também apronta. Então, a gente fala que ela vive esse pêndulo, movimento de pêndulo. Ela está no 4 se angustiando, ou ela está no 7 aprontando. E aí, às vezes, os pais que estão acostumados com aquela criança super certinha, que tira nota, que faz tudo da forma como eles esperam, alguém está escrevendo, o Derek, né? Está escrevendo criança 1 com raiva, acesso 4 e se isola, exatamente. Ela se isola quando criança, Derek. Quando adulto, ela vai externalizar essa raiva assim, descontroladamente. Entende? Porque o 4, né, a personalidade 4, ela é reativa. O 4 reage. Ele é o autêntico do Eneagrama, tanto quanto o 8. Então, eles reagem muito. E essa reatividade é uma forma do 4, né? Estou falando do 4, de se colocar no mundo. Então, você imagina um indo para o 4. Ele vai e fica extremamente descompensado mesmo. Põe toda essa raiva aí para o mundo, sabe? Mas, quando ele está no 7, a gente consegue ver uma criança que é mais leve, sabe? Que é mais flexível, brinca, tem uma sensibilidade aí que os pais precisam alimentar, né? O que eu vejo, infelizmente, às vezes, é que a criança que vai desenvolver uma personalidade 1, ela também já tem um ambiente muito crítico, né? Parece que é um olhar, né, para o que é crítico que atrai criticidade. Enfim, mas entenderam, né? Criança 1 precisa brincar, estimular isso nela, tá? Personalidade 2. A gente tem uns doisinhos aí especiais, Guilherme, Carol, não sei se a Miriam está aí, a gente tem umas pessoas assim, super bacanas aí. Então, quando criança, o 2 vai para onde, né? Ao reagir, flecha em direção, 8. Pois é, vai para o 8, fica com raiva, é agressiva, briga, inclusive briga para ter atenção,
Então, assim, quando adulto também ela faz muito isso. Eu vejo muito 2 indo para o 8 e soltando umas farpas nas pessoas. Mas quando criança ela reage assim, ela fica com raiva e aí ela briga mesmo, né? Então aquela criança super boazinha, prestativa, tal, de vez em quando dá lá o seu pitizinho. E a criança, a personalidade 2, quando criança, a alma permeia pelo ponto 4. E aí, no fundo, o que acontece? Ela é uma criança sensível, uma criança que fica mais triste, é uma criança que se sente, de certa forma, desamparada, às vezes se sente mais sozinha do que as outras. Mas, ao mesmo tempo que ela faz isso, é doloroso para ela, também olha mais para ela. Ela fica entristecida com o mundo, sabe? Quando ela está no ponto 4. Mas, ao mesmo tempo que ela está entristecida, a tristeza é uma reflexão que faz você olhar para você, olhar para aquilo que você precisa. Então, quando criança, o tipo 2 consegue olhar melhor para ele quando ele permeia pela alma. Essa criança, os pais precisam perguntar para ela o que ela está sentindo, o que ela precisa. Não dizer para ela, faça isso ou faça aquilo. E sim aceitar que ela está assim. Ela não é assim, mas ela está. Então, os pais precisam olhar com carinho para isso e aceitar essa criança quando ela está na dor. E a dor é o que vai fazer ela se curar, olhar para ela, parar de olhar tanto para o mundo, para querer agradar e adular o mundo. Tá? Certo, gente? Certo? Personalidades 2 aí. Gui, Carol. Personalidade 8, né? Então, vamos lá, né? Para os 8, né? Pessoa que desenvolve a personalidade 8... Quando criança, ela vai reagindo para o 5, ponto de tensão, 5. E se fecha, emburra, às vezes fica no escuro, sozinha, não quer falar com ninguém, emburra, não quero falar com ninguém. De adulto também, né? A gente faz isso, né? Vamos aqui confessar, né? Tipo 8. Mas de criança mais, a gente faz muito isso. Tem burra, sabe? Assim, não é do meu jeito, quase pegou a bola, saiu e falou, também ninguém mais vai brincar. Ela vai para o 5 e fica lá, né? Remoendo tudo o que aconteceu com ela, né? Mas quando ela está na alma, permeando pelo ponto 2, né? Ela é uma criança muito amorosa, é uma criança carinhosa, é uma criança que gosta de cuidar dos animais, que gosta de cuidar dos amiguinhos, é uma criança protetora, é uma criança que vai brigar, sim, pela justiça, mas é uma criança muito carinhosa. Tem que estimular isso nessa criança, gente, porque o 8, vira essa casca, né? Põe essa casca durona e perde essa conexão, sabe, com o coração. E de olhar as pessoas com mais amorosidade, sem tanto julgamento, sabe? Olhar realmente com um sentimento de amor para as pessoas. Então, a Helena está falando que tem uns tipos 8 que não crescem e voltam sempre para o 5. É verdade. Na verdade, todos nós, a gente reage mais no ponto de tensão. Eu concordo muito com a Sandra Maitre, porque é empírico isso, a gente observar isso nas pessoas. Então, o 8 vai para o 5 mesmo, se emburra, se fecha, né? Não quer mais falar com ninguém, né? Fechado para balanço, só falta colocar aquela placa, né? E dica para estimular essa criança, sempre isso. Por exemplo, ela fica com raiva muito fácil, ela reage muito fácil, né, Ju? Então, a dica é sempre falar para ela, nossa, mas
por que você está assim? Você está bravo? O que aconteceu que você está brava? Às vezes eu peço para as crianças desenharem assim, a raiva delas. Às vezes elas pegam uma cor vermelha e começam a rabiscar fortemente, principalmente se elas já sabem desenhar um corpinho, a cabeça, elas fincam assim, a cor vermelha, sabe, de raiva, elas estão pondo a raiva para fora. Então é preciso estimular desse jeito, que ela coloque a emoção para fora, que ela fale dos sentimentos intensos que ela tem, porque o amiguinho brigou, porque a mamãe é feia, porque ela não gosta de não sei quem, tá cheio dos porquês, né? E que você consiga estimular ela assim a ver o outro lado disso. Tá, mas sabe o que é? A amiguinha pegou de você porque ela estava com vontade, não é porque ela quis tirar de você, não é por mal, ela só estava com vontade, porque ela também não tem. Ah, pronto, o 8 se derrete, porque é o protetor, né? Quer proteger os fracos e oprimidos. E aí já vai, e aí só assenta essa criança, né? A Ju falando que a Alice se fecha no armário, né? Exatamente isso. O tipo 8 vai para o 5 e se fecha de um jeito, para balanço, você não consegue nem falar com ele direito. E quando criança, assim, ela fica muito tempo emburrada, sem te dar abertura, né, para uma conversa. Então tem que esperar ela sair dessa tensão, porque sai, tá? Demora um pouco, mas sai, não precisa se preocupar. E depois perguntar para ela por que ela ficou com tanta raiva, enfim, esses exemplos que eu dei. Tá? A criança 8 é competitiva? Sim, o 8 não gosta. A criança 8 não é dos holofotes, como o 3. Ela não é uma competitiva que quer brilhar sempre. Mas ela não gosta de ser deixada para trás. Sabe? Ela não gosta de ser colocada em segundo plano. Tudo bem, vamos lá, vamos brincar junto. Agora, se você me passar a rasteira, aí eu vou reagir. Sabe? Mais ou menos isso. Ju está falando, a criança é competitiva, estou lendo aqui o que vocês escreveram. Crianças tipo 1 também podem ter esse instinto protetor? Sim, sim. Ariana, né? Sim, sempre. Todos os tipos do centro físico são muito protetores, tá? Eles são até obsessivos nisso. E aí tem a ver com esse centro, né? A proteção faz parte do instinto de sobrevivência do centro físico, é o primeiro instinto que a gente conhece. A gente se protege para se defender e protege o outro também. Sim. Então vamos lá, falamos do 8 bastante, vamos falar do 5, não sei se as pessoas aí têm crianças do tipo 5, né? Personalidade 5. E essa, quando criança, a reação é no 8, tá? Peraí, não, tá doida? Desculpa, a reação é no 7, tá? Então, o ponto de conexão que é o 8. Opa! Então, assim, quando essa criança 5 vai para o 7, ela vai se divertir, mas de uma forma engraçada, porque ela se diverte, vai para o 7, se perde um pouco, às vezes, sabe aquela criança que não sabe direito? Ela nunca vai para o jogo de futebol, porque não é o forte dela ir jogar futebol, jogos esportivos, o Arquimedes deve saber bem disso. Mas quando ela vai, e aí ela está no 7, ela até se atrapalha um pouco, sabe? É como se ela olhasse e não soubesse exatamente o que fazer, né? Tem um seriado que é o Middle, que mostra um menininho 5 numa quadra de basquete, e aí o menininho pega, o pai é tipo 3 e fala assim, não, meu filho tem que fazer amigos, vou colocar ele no esporte. Vai lá e pergunta para o menininho,
que esporte você gosta? Ele fala, eu gosto de basquete. Então tá, vamos lá, vou te colocar no basquete. Aí coloca o menininho lá, o menininho chega lá para jogar o basquete, não sabe nem direito o que tem que fazer, ele pega a bola e ele começa a ler a bola. Né? Aí ele pega e olha a quadra e começa a ler capacidade, 100 pessoas. Olha, pai, será que tem 100 pessoas aqui nessa quadra? Ou seja, é uma criança que vai para o set, ela quer, né, viver aquela alegria, o prazer, mas ela não exatamente consegue muito, ela fica meio perdida, né, junto com o coletivo, né, como se aquilo fosse estranho para ela. Ao mesmo tempo, no set, ela vai buscar, como ela gosta muito de conhecimento, de ler, ela vai estudar o que ela quer, vai ler o que ela gosta, ela vai pesquisar coisas, é muito autodidata, é uma criança que pesquisa bastante na internet. Então, vai pesquisar o que gosta. Então, ela está buscando um prazer dentro daquilo que é a personalidade dela. Então, não é um prazer tanto quanto o 7, né? Quando ela está na alma dela, na essência, ela está no 8. E aí, qual o sentido disso? Quando ela vai para o 8, ela vai para a ação. E aí é aquela criança que vai ficar briguentinha, vai gostar de brincar de lutinhas com os amigos, não para enquanto não conseguir aquilo que quer. Então, uma criança que ela vai para a ação, porque justamente é uma questão do 5. O 5 planeja, é excelente, a nível, né, tem um conhecimento assim, profundo, magnífico, amplo, mas não vai para a ação. Falta para o 5 a questão do contato. Então, o que os pais podem ajudar essa criança? Sempre falar para ela, olha, é legal o que você está aprendendo, aí me conta o que você pesquisou. Aí a criança vai contar porque ela gosta, ela divide esse conteúdo, ela não gosta de ser invadida no espaço e no tempo dela, mas se ela precisar dividir conteúdo, ela vai dividir sim. E aí os pais perguntam para ela e tem que fazer o que com essa criança? Tem que falar, tá bom, vamos colocar isso em prática? Entende? Auxiliar essa criança a entender que tem um conhecimento mental, intelectual, mas precisa do conhecimento físico, prático. E esse prático operacional vai fazer ela sentir mais. E a gente aí consegue uma conexão com o coração, que aí nos triângulos harmônicos, a live que eu fiz semana passada, a gente falou disso, que é o ponto 2, o centro emocional do 5, tá? Então, gente, ajudem essas criancinhas, por favor. E vamos lá, finalmente, né, para o tipo 7, né? E a gente tem algumas pessoas aí bacanas do tipo 7, Palomara, Joara, não sei se o Rogério está aí, que ele está sempre nas lives. Pessoas bacanas do tipo 7. Quando criança, o ponto de tensão é 1. Pois é. E quando a criança vai para o 1, e o adulto também, o 7 adulto também faz isso, vocês vão se ver nisso. Sempre monitora os amiguinhos para ver se eles estão fazendo as coisas corretas, né? Às vezes ele vira o dedo duro da turma, né? Chama atenção, lidera, mas no sentido de obter a resposta certa. Essa é a liderança da criança 7 quando vai para o 1. Não é uma liderança porque ela gosta de ser líder. Não, liderança às vezes dá muito trabalho. Ela gosta de liderar, óbvio. Todo ser humano, todos esses tipos gostam, 7, 8, 3. Mas ela não gosta daquela carga, sabe? Que é da liderança. Então, ela lidera só para ver se as pessoas estão jogando certo,
Estão seguindo a regra? Porque se a gente não jogar certo, a gente não vai ganhar, e aí a gente não vai ter prazer. Então, é sempre a busca pelo prazer. E a conexão aí da alma permeia pelo ponto 5, né? E aí, quando criança, ela gosta de brincar, ela gosta, sim, de estar com os amigos, mas gosta de momentos de solidão, de montar seu Lego, de ficar sossegada. É como se ela precisasse daquilo. Então, como ela geralmente é uma criança popular, então ela vai para a rua, brinca, sei lá, vai para o prédio, vai para o condomínio, onde for, brinca muito, tal. Dali a pouco, ela volta e quer ficar no cantinho dela. E aí, só que aí os amiguinhos gostam da companhia dela, porque ela é divertida, é alegre, toda hora inventa uma brincadeira diferente, como é típico do 7, e aí vão lá chamar. E aí ela vai sendo super estimulada para estar no mundo, para estar fazendo diferentes coisas, e começa a perder essa essência de ficar, de ter esses momentos mais de introspecção, que isso daria uma aterrada na personalidade tipo 7. Se a criança perde isso, ela começa a ficar com aquele planejamento insano pela busca de opções prazerosas, ela se torna, né, ela pratica, né, a questão da gula pelo prazer e perde a possibilidade de olhar para si, de ter calma, de fazer uma coisa de cada vez para chegar no resultado final, ok? Então, os pais devem, assim, às vezes, eu vejo os pais do tipo 7 também colocando 1000 atividades para o tipo 7. E aí isso que parece um benefício, ele gosta, traz bastante complicação para ele, porque ele não consegue mais parar, planejar, não planejar de planejamento de ideias, plano de ação, não consegue fazer um plano de ação até o fim, né? Então, é isso. Vocês precisam ajudar suas crianças aí a ficarem mais na alma, sabe? Quanto mais vocês conseguirem segurar essas criancinhas aí nesse ponto da alma, que é a contraflecha, menos complexos elas vão ter. Complexos são questões mal resolvidas em torno das questões humanas, né? Questões como aceitação, como abandono, como solidão, como incapacidade, incompreensão, inferioridade. Todos nós permeamos por essas questões humanas, todos nós buscamos aceitação, todos nós temos medo, todos nós buscamos estar no mundo de uma forma equilibrada. E aí, quando a gente desenvolve essa personalidade, a gente perde um pouco a conexão com essa alma, perde a conexão com a essência, perde essa pureza da alma, pureza do ser, e se torna essa pessoa, às vezes, intransigente, cheia de verdades, que tem dificuldades de olhar para o outro e aceitar as diferenças e as pessoas como elas são. Tudo bem por aí? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Não sei se travou aqui, porque eu não estou vendo mais ninguém fazer nenhum comentário. Tá tudo bem aí, gente? Todo mundo entendeu essa questão da criança anímica? Helena, tá por aí, Helena? Tá tudo bem? Eu tenho uma impressão que deu uma travada na live, ou é impressão minha? Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguém pode me dar um alôzinho aí, se tá tudo bem, se a gente... se tá todo mundo por aí, se todo mundo tem
Deixa eu ver aqui que a Ju me mandou uma notificação. Deixa eu ver o que é. Oi, gente. Eu falei do 4. Não falei do 4? Falei sim. Não falei do 4? É verdade. Não falei do 4, né? Então, vou falar rapidinho aqui. Desculpa, gente. Personalidade a pessoa que desenvolve a personalidade 4, quando criança, reage indo para o 2. É isso mesmo, eu não falei. Tentando agradar as pessoas para se sentir mais importante e aceito. Então, uma criança que ela até se agride às vezes, sabe? E ela se agride porque ela não consegue... deixa eu ver. Deixa eu continuar falando do 4 para a gente conseguir terminar. Então, ela é uma criança que vai se agredir muito, sabe? Porque no momento que ela vai para o 2 e tenta agradar as pessoas para se sentir aceita, ela está fazendo aquilo forçosamente. Ela está fazendo aquilo porque ela necessita sobreviver, ela está naquela escola, naquele ambiente coletivo, e para sobreviver ela precisa ir para fora, sair daquele mundinho dela. A maior parte do tempo ela está dentro dela, no mundinho dela. Mas ela consegue sair para fora, ela precisa, ela é cutucada, tipo, e aí, vamos para fora, vamos para o mundo, vamos para a aula, vamos fazer trabalho em grupo. Tudo que é difícil para ela, mas ela consegue sair. E ir para o 2, e ela reage tentando agradar as pessoas. Mas na alma, ela está no ponto 1. E no ponto 1, o que acontece? Ela sabe o que tem que ser feito. Porque o 4, quando cresce, depois, quando desenvolve, vira adulto, muitas vezes ele tem muitas dúvidas no que ele tem que fazer, para onde ele tem que ir, que profissão ele tem que seguir, o que é dele, o que não é, o que é bom, o que não é. Então, quando ele está permeando pela alma 1, ele sabe o que é o certo para ele. Ele até é uma criança até meio mandoninha, sabe? Assim, manda nas outras, dá ordem, ensina as bonecas, é a professora, põe todas as bonequinhas lá e fica ensinando elas, sabe? Aí imita um pouco os pais no sentido do certo e do errado, é bem interessante. Então, assim, a gente precisa estimular essa personalidade 4 quando criança, de que ela sabe o que ela é, de que ela sabe o que ela quer, de que ela sabe fazer o que é certo e que ela só precisa parar de idealizar as coisas e parar de brincar com a Barbie, o Ken, e pôr a Barbie como se fosse a mulher perfeita, porque não tem, né? Isso é uma idealização. Não tem vida perfeita, não tem mulher perfeita, não tem marido perfeito. Então, a gente vai ensinando essa criança a aceitar as coisas e ver a beleza das coisas como elas se manifestam. Acho que é isso. Acho que aí não fiquei devendo mais nenhum tipo, né? Desculpa, passou desapercebido. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem aí inbox, a gente responde. No sábado, a gente vai fazer um webinar gratuito sobre Enneagrama. Vou pegar basicamente aí o primeiro módulo do 4 caminhos e vou estar explicando para as pessoas o que é o Enneagrama, por que ele identifica perfis de personalidade, como se faz essa identificação, e para que as pessoas conheçam um pouco melhor essa ferramenta tão maravilhosa que a gente usa e tem ajudado tanta gente a conseguir se ver melhor. Ok? É isso. Muito obrigada.